futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Já chega deixando aquele like marotaço no começo do vídeo, que ajuda a gente bastante. Bom, hoje às 19 horas da noite, o Vasco enfrenta o Brasil de Pelotas no Bento de Freitas, fora de casa pela terceira rodada da Série B. As duas equipes até aqui fazem campanhas semelhantes. Em duas rodadas, ambas conquistaram apenas um único ponto. O Brasil de Pelotas vem de derrota fora de casa para o Remo por 1-0 e o Vasco vem do empate com a Ponte Preta fora de casa por 1-1. O Brasil de Pelotas estreou em casa recebendo Londrina e empatou por 0-0. E o Vasco também estreou em casa, porém perdendo para o Operário do Paraná por 2-0. O Brasil de Pelotas está na frente do Vasco nesse momento pela questão do saldo de gol. O saldo do Vasco é -2 e o saldo do Brasil de Pelotas é -1. Ambas as equipes tentarão a sua primeira vitória nesse início de Série B. Vamos um pouquinho agora de desfalques. A equipe do Brasil de Pelotas tem 3 desfalques aí muito importantes. O principal meia do time, o Paulo Vitor, foi diagnosticado com Covid nessa semana. Cumpre isolamento e está fora da partida. Quem vai jogar no seu lugar é o meia Daniel Terra. Outro desfalque muito importante, o atacante Jarro sofreu uma lesão no joelho e segue fora. E uma das atrações para a temporada da equipe Pelotas, Denilson, segue fora tentando melhorar o seu condicionamento físico e ainda não terá condição de estrear. Essa semana o Brasil de Pelotas recebeu 3 reforços, um deles o Lucas Santos, que é meia da nossa base, mas esses jogadores ainda não poderão jogar. Eu vou colocar para vocês na tela a provável escalação do time do Brasil de Pelotas. Falando da gente aqui, falando do Vasco, também devemos ter um time um pouco mexido e vai ter alguns gols aí na nossa provável escalação e eu vou dizer para vocês o porquê. No gol, segue mantido o Vanderlei, na lateral direita Léo Matos. A zaga, apesar do Hernando fazer um jogo ruim atrás do outro, deve se manter na zaga ao lado do Ricardo Graça, que também não vem muito bem. Na lateral esquerda, uma incógnita. O Zé que está sendo poupado. O jogador de ofício da posição ali é o Riquelme, mas a tendência é que ele corre um pouquinho por fora, segundo a apuração do Globoesporte.com. Quem deve começar o jogo ali improvisado é o volante Michel, que inclusive jogou a partida contra a Ponte Preta dessa maneira, entrando na segunda etapa. O MT, que vem de uma inatividade longa, está relacionado para a partida, que pode fazer essa função também, mas a tendência é que ele comece no banco de reservas até pelo período longo de inatividade. Na cabeça da área, nós devemos ter ali Rômulo e Matias Galarza, com a possibilidade também do Michel ganhar a vaga do Rômulo e na lateral esquerda entrar o Riquelme. Então tem esses ous aí na lateral e nessa função ali ao lado do Matias Galarza. O André deve seguir no banco. Tem outro ou aqui, Marquinhos Gabriel, após longa inatividade e entrar na segunda etapa dos 2 últimos jogos e ir até bem, pode ser que ele já comece como titular a partir de hoje na vaga do Sarrafiori, mas deve jogar um ou outro. Na frente, o Léo Jabá ganhou mesmo a posição. Morato deve jogar aberto pelo lado direito. O Peck segue como titular pelo lado esquerdo. E mais à frente, ele, Germán Ezequiel Cano. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar o Brasil de Pelotas. Sobre a transmissão, a partida apenas terá transmissão do Premier. Não vai ter Sport TV e nem TV aberta, como foi o caso do jogo da Ponte Preta, só por TV fechada. E vamos dar uma breve passada para vocês aqui na rodada. Ontem tiveram 2 jogos abrindo na terceira rodada, vou colocar para vocês aí na tela. O Náutico, 3 jogos, 3 vitórias, tá sinistro. O Náutico venceu o Guarani fora de casa, lá no Brinco de Ouro. Inclusive o Guarani estava no G4 da competição antes dessa rodada e o Guarani deu aquela sonora goleada no Operário, fora de casa por 5-2. Aquele mesmo Operário que venceu a gente na partida de estreia por 2-0. Outro jogo que aconteceu ontem também foi a vitória do Sampaio Corrêa em casa contra a Ponte Preta. A Ponte Preta até aqui tem apenas um ponto na competição e foi contra o Vasco. Eles estrearam perdendo e agora nessa rodada também perderam para o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa que é um dos invictos da competição. A diferença é que eles empataram 2 jogos e venceram a sua primeira partida. Sampaio Corrêa está no G4 nesse momento com 5 pontos conquistados. Olho no Náutico aí, porque o Náutico está se mostrando uma equipe que deve brigar pelo acesso no final da temporada. O Náutico é aquele mesmo time que tem aquele camisa 10 que o Vasco tentou contratar no começo do ano, um jogador que vem muito badalado e bem nos últimos anos, que é o meia Jean Carlos, um meia habilidoso, batedor de falta canhoto, muito bom jogador. Inclusive eles foram campeão pernambucano depois de muitos anos desbancando o Sport, que vinha ganhando
todos os títulos nas últimas temporadas. Bom, galera, tem mais algumas notícias importantes para trazer para vocês aqui. O Vasco recebeu um título lá de Portugal, que inclusive pode usar a honraria de se chamar Clube Real Vasco da Gama e botar uma coroa em cima de seu escudo. E também teve 2 tentativas de penhora da Taça da Libertadores. Eu vou explicar isso para vocês no próximo bloco, mas antes presta bastante atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço tá ligado que todos os meses a gente faz sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet. Já no finalzinho do mês agora eu vou fazer um novo sorteio. E se você quiser participar, presta bastante atenção. É só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar na 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25. Lembrando que esse dinheiro é seu. Você vai fazer o depósito lá e esse dinheiro você vai estar lá disponível para poder fazer apostas esportivas. Você pode fazer apostas na Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Eurocopa que está rolando agora. Daqui a pouco volta as competições europeias também. Coloca o dinheiro onde você quiser. E além de poder fazer as apostas, você também pode concorrer a 6 camisas do Vascão. Olha que maravilha, é só aqui no canal Futebolaço que eu trago essa super promoção para você. Então corre que tá chegando o sorteio já, é só clicar e se cadastrar. Vem para a 1xBet, a 1xBet é parceira do canal Futebolaço e o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só mandar por e-mail, futebolato2019@gmail.com. Bom, galera, agora vamos trazer uma notícia super chata que é a questão das dívidas e olha que situação bizarra. O Vasco teve um pedido de penhora da sua Taça da Libertadores, que é o maior título conquistado pelo clube e não é a primeira vez. Já no mês passado teve um outro pedido de penhora. Eu vou explicar cada caso para vocês. Segundo a apuração dos companheiros do Globoesporte.com, na quinta-feira o juiz Ronaldo Santos do Tribunal Regional do Trabalho autorizou penhorar a Taça da Libertadores do Vasco por uma dívida que o Vasco tem com o jogador de basquete Nick Okorie. Lá na época do Nations Bank, quando Eurico Miranda era diretor executivo do Vasco ainda, o Vasco quis montar time de judô, time de basquete, time do Raico Esparta, vôlei, hipismo e o caramba 4. E vocês sabem que ficou uma dívida escalafobética para o Vasco pagar. O Vasco tem uma dívida mais de R$60 mil com esse jogador de basquete, Nick Okorie. E o Vasco se movimentou rápido ontem, pagou 30% do débito, pouco mais de R$19 mil, e pediu o parcelamento da diferença em 6 parcelas. E o Vasco agora está aguardando a decisão do juiz para que não tenha penhorado a Taça da Libertadores. No mês passado, o Vasco teve um pedido de penhora da Taça da Libertadores por uma ex-funcionária. O débito era de R$5 mil. O Vasco rapidamente foi lá e pagou e não teve a sua taça penhorada. Que situação bizarra. Eu não sei o que é mais ridículo nessa situação. O Vasco é um clube que nunca foi tradicional no basquete, ter uma dívida com um jogador de basquete, ou o Vasco ter por 2 vezes tentativa de penhora da sua Taça da Libertadores. Inclusive, o pedido da penhora da taça se deu o pedido original ter sido feito sobre as cotas que o Vasco tinha direito a receber do Campeonato Brasileiro, cotas de transmissão. Como o Vasco está na Série B, o Vasco não tem mais essas cotas para receber. Por isso, eles numa segunda tentativa pediram a penhora da Taça da Libertadores. Bom, galera, e para finalizar, vamos falar desse tema aí que reaviva nossas raízes portuguesas. O Vasco pode mudar o seu nome e passar a ser chamado de Real Clube de Regatas Vasco da Gama? Como assim, Dieguinho? Deixa eu explicar um pouco a história, não quer dizer que o Vasco vai, tá? O Vasco recebeu uma grande honraria de Portugal do ano de 2017, que na verdade era para ter ocorrido lá em 1908, quando teve a abertura dos portos para que as sociedades amigas na época ali, Brasil e Portugal, se confraternizassem. E o Vasco, à época, poderia ter recebido essa honraria e poder se chamar de Real Vasco da Gama ou Clube Real Vasco da Gama. Coisa que já acontece muito na Espanha, como por exemplo Real Madrid, Real Betis, Real Zaragoza, Real Valladolid. Lá quando os clubes recebem essa honraria, eles costumam ostentar esse título em seus escudos e também no seu nome. O Vasco está permitido a utilizar essa honraria desde 2017. E agora eu levanto para vocês aqui a possibilidade. Você, como torcedor do Vasco, acharia legal a gente mudar o escudo da gente em cima ali do nosso escudo, colocar uma coroazinha, igual, por exemplo, ao escudo do Real Madrid, e também mudar o nome do clube para Clube Real Vasco da Gama, o Real Clube de Regatas Vasco da Gama? O que vocês acham aí? Prefere ter orgulho de ter o título, deixar guardadinho lá, mas sem mexer no nome e no escudo? Quero ouvir vocês. O Vasco estreitou recentemente relacionamento
com o português, recebeu inclusive o cônsul de Portugal, e inclusive o Tour da Colina, que tem lá em São Januário, uma visita que você paga e pode passar 1 hora e meia dentro do estádio, conhecendo tribuna de honra, sala de beneméritos, vestiários e etc. Toda a estrutura de São Januário foi incluído dentro do Tour da Colina, um trecho chamado União Brasil-Portugal, onde você pode ter acesso a alguns documentos históricos, inclusive desse título que o Vasco recebeu da realeza portuguesa. E aí eu deixo para vocês a bola. Vocês acham interessante a gente ter essa mudança no nome? Mas independente de o Vasco adotar e mudar isso ou não, eu acho bem interessante o Vasco se reaproximar de suas origens, que é um clube que tem origens lusitanas muito forte. A gente acredita que com a mudança do nome e a mudança do escudo se aproximando, o Vasco poderia abrir e chamar mais atenção para investidores europeus e também de investidores portugueses, trazendo o clube um pouco mais para as suas origens. É um tema que cabe discussão. Eu confesso que ainda não tenho uma opinião formada sobre o caso, mas quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, é isso. Vou encerrando minha participação por aqui e logo mais o Dieguinho volta com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta mais, tamo junto, valeu, fui!